Olá! Quanto tempo aí não apareço aqui para poder gravar mais um vídeo, mas hoje eu decidi aparecer simplesmente porque uma palavra queimou muito em meu coração e eu senti o desejo de compartilhar com você. Para quem não me conhece ainda, eu sou Grazi, estou iniciando, nessa jornada de estar compartilhando, de estar transbordando na vida de pessoas palavras que Deus tem colocado sobre o meu coração, que tem servido de crescimento espiritual para a minha vida e que possivelmente possa servir para você também. Hoje a palavra que eu queria compartilhar e transbordar está lá em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem propósitos na minha vida, na sua vida, aqui na terra. Muitas vezes a gente pensa assim, por sermos cristãos, termos uma fé em Deus, que Deus, ele somente nos fez com um propósito principal, que é o de irmos para o céu, conhecermos a Deus e viver essa jornada nos céus com Ele lá nos céus. Esquecendo que Deus, ele se importa com a nossa vida aqui na terra. Deus, ele tem um propósito que ele separou, que ele planejou, que ele sonhou comigo e com você, num propósito aqui debaixo dos céus, ou seja, aqui na terra. Eu não sei o que você tem feito com esse propósito que Deus sonhou. Eu não sei o que você tem feito com essa chamada. Eu não sei o que você tem feito com esses sonhos que Deus planejou e colocou no seu coração. Mas eu quero te encorajar nessa tarde e te dizer que não deixe de sonhar, não deixe de buscar os sonhos, os planos, os projetos de Deus para sua vida, porque Deus, ele não se esquece dos seus propósitos. E há um tempo determinado por Deus para que todas essas coisas aconteçam. Esses dias eu acabei assistindo um filme que eu até indico, né? O Tempo de Tudo. Nossa, e eu conhecia um pouco da história do cientista Stephen Hawking. Ele morreu em 2018 e ele era assim, quando ele faleceu, né, quando ele chegou a óbito, ele estava completamente debilitado fisicamente. Ele tinha uma doença que era a esclerose múltipla. Para ele, 2 anos de vida. O médico deu esse tempo de expectativa de vida e ele acabou vivendo muito mais do que isso. E o interessante disso tudo foi que ele se voltou praticamente a sua vida toda para poder estudar o tempo e tentar provar que existia uma única fórmula, existia uma teoria que comprovasse que o tempo teve um início. Houve um início de tudo, como se alguém tivesse pego assim simplesmente e apertasse o botão de start, o on, e dito assim: a partir de agora nós vamos começar a contar. Só que ele, por incrível que pareça, ele era ateu, ele não acreditava na existência de Deus. Então, como eu estava dizendo, Stephen Hawking, ele era ateu e ele não acreditava na existência de Deus. Então, ele admitir que essa fórmula era verdadeira, era como simplesmente ele estivesse dizendo: existiu alguém, um criador, que deu início a isso tudo, que simplesmente escolheu um tempo para que as coisas começassem. Eu comecei a refletir sobre o tempo.
tempo de tudo, realmente, como ele quis comprovar em uma de suas formas. É lógico que depois ele quis refutar, existe isso na ciência, né? De que as coisas não são nenhuma teoria, nenhuma fórmula, ela é imutável, ela deve ser eterna. Ele, ao tempo todo, até para que se compreenda que está havendo uma evolução na lógica, no raciocínio, na forma de pensar do cientista, ele precisa ao tempo todo tentar refutar suas próprias teorias para continuar, né, crescendo e descobrindo outras coisas. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: ele conseguiu provar que existia um início de tudo. Assim como no início a palavra fala, né, que Deus simplesmente decidiu dizer que haja luz, que haja vida. Deus deu o início de tudo. Mas quando eu leio essa palavra que diz assim, há tempo de nascer e há tempo de morrer, eu entendo que Deus, ele deu esse relógio, esse tempo cronológico, que é o tempo cronos, é aquele tempo que o homem consegue contabilizar, é aquele tempo que o homem consegue ter, entre aspas, um pouco de controle em relação a números e quantidade. Nós conseguimos contabilizar o tempo, é possível para nós. Esse tempo cronos, é esse tempo aqui, quando a palavra de Deus fala em Eclesiastes 3, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor nos deu um tempo de vida aqui na terra. O Senhor nos deu um início, que foi o nosso nascimento, e o Senhor também disse que haverá um fim, isso todos nós sabemos. Mas por que a gente acostumou a viver ou a levar a nossa vida como se a nossa vida fosse eterna, não fosse ter um fim? Né? Por que nós, seres humanos, vivemos como se simplesmente como se não haverá um dia em que Deus vai dizer até aqui? Eu te dei um tempo para você cumprir todos os propósitos que eu pus no seu coração, todos os propósitos que eu revelei para você, que eu disse que te chamei. Eu te dei um tempo para você cumprir esse propósito. Será que você tem se preocupado com esse tempo? Eu falo isso combatendo um pouco a procrastinação, porque muitas vezes quando nós desacreditamos do propósito de Deus para as nossas vidas, a gente tem a mania e o costume de ficar adiando sempre as coisas. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu faço. Eu tenho uma palavra para compartilhar. Eu tenho algo da parte de Deus para transbordar na vida de pessoas, mas eu guardo sempre para depois, porque eu sempre penso que haverá um tempo, um dia eu terei uma nova oportunidade, como se a gente aqui fosse eterno. Mas eu quero te dizer hoje, atente-se para o tempo, porque nós não somos eternos. A única certeza que nós temos aqui nessa vida é que nós nascemos e que nós morremos. Então, que esse tempo de vida você possa dar o seu melhor, fazer o seu melhor no tempo hábil. Existe um tempo para todas as coisas acontecerem. Não adianta a gente querer atrasar, postergar, como também não adianta a gente querer antecipar as coisas. Muitas pessoas têm sofrido, têm passado por tribulações, simplesmente porque querem antecipar o tempo de Deus. Não querem endurecimento no seu caráter, na sua forma de ver a vida, na sua forma de ver o outro, na sua forma de se autoavaliar, na sua forma de se auto-ver o que eu posso melhorar, o que eu fui no passado, o que eu não posso mais ser hoje, porque eu consigo ter luz suficiente para entender que aquele comportamento não condiz com o que Deus quer que eu seja, sabe? Mas a palavra também fala assim, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Como assim arrancar? Uma coisa é colher. O texto não fala sobre colheita, o texto está falando de arrancar. Quando a gente fala em arrancar, a gente está falando de tirar raízes, né? Há um tempo de você plantar o que é bom, de você plantar os frutos bons na sua vida, aquilo que vai produzir paz, longanimidade, fé, mansidão, amor, sabe, bondade. Esses são os frutos que devem ser plantados, mas aquilo que tem que se arrancar é tudo que existe em nós, que está enraizado, que não serve para a gente cumprir o nosso propósito, o nosso chamado na terra. Então precisa ser arrancado. A gente precisa, tem certas coisas que precisam ser tiradas de nós. E são nos processos, né? Eu gosto muito de falar sobre processo amadurecimento, porque eu não só vivi, como eu estou passando por certos processos que tem produzido amadurecimento e crescimento espiritual como uma pessoa cristã. Para ser uma mulher de Deus, eu não estou dizendo que eu preciso ser uma pregadora, eu não estou dizendo que eu preciso ser uma pastora, eu não estou dizendo que eu preciso ser uma ministra, eu não sei. Mas o que eu estou dizendo que eu preciso ser é me aperfeiçoar como filha de Deus. Eu preciso me aperfeiçoar como filha de Deus. Se você não quiser se aperfeiçoar para cumprir o seu ministério na terra, seja lá qual for,
Pelo menos tente se aperfeiçoar para ser filha de Deus, porque nós precisamos ser filhos de Deus melhores. Nós precisamos ganhar essa consciência. Há tempo de matar e há tempo de curar. Nossa, isso aqui, se a gente não tiver discernimento, se a gente não tiver realmente uma compreensão correta, vai dar a entender que Deus está mandando a gente matar as pessoas. E não é isso que a palavra está falando. Que está falando quando diz assim, há tempo de matar e há tempo de curar, simplesmente mata aquilo que não serve dentro de você. Mata aquelas atitudes erradas, mata aquilo que é incoerente com a palavra, mata aquelas expectativas que não vêm de Deus, mata aqueles propósitos que não fazem parte do Senhor, dos planos do Senhor para a sua vida, mata aquela vontade carnal, mata a sua vontade, mata o seu eu. Então, quando eu entendo sobre falar de matar, é isso. E ao mesmo tempo, quando fala em curar, significa dizer o quê? Olha, às vezes para poder você matar algo que está tão incrustado em você, algo que faz parte do seu eu, o seu eu humano, o seu eu pessoal, que não agrada a Deus, que desagrada a Deus, quando você vai matar, às vezes vai produzir algumas feridas, vai produzir algumas dores, mas também vai chegar o tempo de cura. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido em Deus é que de tudo que Deus me permitiu passar, que me trouxe dor, Ele preparou o tempo e a hora exata para trazer a cura. E eu tenho vivido esse tempo, não só agora, esse tempo tem durado em torno de uns 7 anos, mais ou menos. Eu não sei quanto tempo vai levar para Deus manifestar a cura na totalidade na sua vida. Ou talvez você passe o resto da sua vida produzindo cura em você mesma. Eu não sei qual é o propósito de Deus para sua vida, mas existe esse tempo de cura. A palavra de Deus diz em Oséias que Ele faz a ferida, mas Ele também liga, Ele cura as feridas. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Derruba todo conceito que vai contra a palavra de Deus. Destrói todo conceito que vai contra a palavra de Deus e comece a edificar esse templo do Espírito Santo que sou eu e é você, de maneira melhor, de maneira mais prazerosa para o Espírito, de maneira que ele diga assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. Me refiro nesse sentido, o qual você faz com que o Espírito de Deus se alegre com a sua existência, se alegre com a forma com que você tem vivido para ele, com a forma com que você tem se doado para ele. Que o tempo, ele vai passar por diversas fases, né? O tempo de rir, o tempo de chorar, o tempo de saltar, o tempo de espalhar pedras, de juntar pedras, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar. Só que quando a gente vai para o versículo 11 e para o versículo 13, me chamou a atenção. E diz assim, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs no coração do mundo que a obra de Deus faz desde o princípio até o fim, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem e fazerem bem na sua vida. Você tem feito bem na sua vida? Você tem se alegrado de tudo aquilo que Deus tem te dado? Isso é produzir o bem. É ser satisfeito em Deus por tudo aquilo que você possuiu, por tudo aquilo que você possui, por tudo aquilo que Deus te deu, te presenteou. Você se alegra pelo filho que Deus te deu? Ainda que ele não esteja do jeito que você queira, você se alegra pela casa que Deus te deu, ainda que ela não esteja reformada, ainda que ela não esteja completa, ainda que ela não seja aquele luxo, ainda que ela não tenha aquele jeito que você gostaria que tivesse, mas você tem se alegrado com o que você já tem, né? Pois a palavra de Deus diz assim, e também que todo homem coma e beba e goza do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Você tem desfrutado com alegria de tudo que Deus tem te dado? Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus que sejamos felizes. Isso é um dom de Deus. Eu não sei de que forma você tem contado os seus dias. A palavra diz assim, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Você tem contado os seus dias para esse tempo de morrer, para que a sua história esteja verdadeiramente no controle, na sabedoria, na direção do Espírito de Deus, para aquilo que Ele determinou? Olha, hoje eu meditei numa palavra que me chocou muito. Eu não iria falar sobre essa palavra hoje, mas eu vou compartilhar. Em 1 Samuel 13, o versículo 13, hoje eu meditei nessa palavra. Foi o meu tempo de devocional com Deus, meu tempo pessoal com Deus. E essa palavra me chocou. Essa palavra me chocou muito. Muito.
Diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Só esse versículo aqui conta uma história fascinante. Fascinante entre aspas, que a gente pode tirar como aprendizado. Aqui fala da história de Saul, o rei Saul, né? Que era o rei de Israel, escolhido por Deus de uma certa forma. Os homens queriam, mas Deus escolheu Saul também para ser o rei de Israel. E era um profeta, existia um profeta Samuel, era um homem ungido por Deus, o qual o profeta Samuel tinha a aprovação de Deus para estar ungido, consagrando e ungindo reis, né? E houve um tempo em que ele tinha que oferecer um sacrifício, Samuel tinha que oferecer um sacrifício, e Saul não esperou por Samuel. Acho que foi na terra de Gileade, parece. Na terra de Gilgal, né? Na terra de Gilgal. E ele não esperou o profeta Samuel, ele foi lá, meteu os pés pelas mãos e ele mesmo ofereceu o sacrifício, mesmo se ele ser sacerdote, mesmo se ele ser profeta, e ele foi oferecer o sacrifício que Deus acabou não aceitando, porque no tempo da lei existiam todas essas restrições. Isso se refere ao Antigo Testamento. Mas o que me chama a atenção é assim, ó: agiste neciamente e não guardaste os meus mandamentos. Saul começou a agir como louco, começou a agir por conta própria, agir por ele mesmo, fazendo para Deus coisas que Deus não mandou, fazendo para Deus coisas de forma que Deus não queria, e ele entregava para Deus assim mesmo, porque era o jeito dele, como ele queria, da forma que ele queria entregar para Deus, achando ele que Deus estava recebendo. Ou seja, ele queria passar na frente de Deus e dizer: olha, eu sou o Senhor disso aqui, eu vou fazer como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. O Senhor aceitando, recebendo ou não. Só que Saul perdeu o tempo dele. Saul perdeu o tempo dele porque Deus não aceita sacrifício de tolos. E aqui a palavra diz assim, ó: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ele agiu como louco. E aí a palavra fala assim, ó: porém agora o Senhor teria confirmado, teria no passado. Isso me afligiu. Eu disse: meu Deus, então quer dizer que a gente pode sim não viver promessas por conta do nosso comportamento? Sim. Sim. Deus havia prometido para Saul que ele confirmaria o reino sobre Israel. Ele teria confirmado o reino de Israel para sempre. Essa promessa quem viveu foi o rei Davi. Mas Saul não conseguiu viver isso porque ele agiu como louco e não guardou os mandamentos de Deus em seu coração. Então, se você tem agido como louco, olha, se arrepende, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, se conserta diante do Senhor, porque não adianta você levar sua vida de qualquer jeito, porque você estará simplesmente perdendo o seu precioso tempo. E vai chegar o dia de morrer. Gente abrindo ministério por conta própria. Gente trabalhando em ministério por conta própria. Quando a gente às vezes perde o sentido da coisa, de que simplesmente o que Deus quer é obediência. Deus não quer que você dê coisas que Ele não está te pedindo. Deus quer simplesmente obediência. Quero eu obediência e não sacrifícios, assim diz a palavra. E aí Deus falou assim, através do profeta: porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre esse povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, às vezes a gente pode estar perdendo coisas, podemos perder oportunidades de fazer coisas grandes para Deus, de viver promessas grandes em Deus e cumprir propósitos grandes em Deus, simplesmente por estar fazendo e perdendo nosso tempo em coisas que Deus não quer que a gente se envolva. Eu queria compartilhar essa palavra, solicitar aquele apoio que se você tem gostado desse canal, se você tem se identificado, tem se conectado comigo, para você dar aquele apoio, curtir, dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que os próximos você seja avisado do próximo vídeo, tá bom? Comenta se essa palavra fez sentido para você. E aqui fica o meu super beijo. Fica na paz. Obrigada.